Nós estamos recebendo em nossos estúdios o advogado especialista em direito do consumidor, empresário, vice-presidente da Associação Comercial de Sorocaba, o Nilton César Júnior. Nilton, prazer tê-lo conosco aqui. Vários assuntos para abordarmos no Jornal da Band. E a gente vai começar falando sobre o plano diretor de Sorocaba, o plano que está sendo discutido na Câmara Municipal. Amanhã teremos mais uma audiência, depois teremos uma outra audiência ainda neste mês de novembro. A expectativa, inclusive, do próprio prefeito Rodrigo Manga é que esse plano possa ser votado ainda nesta gestão. Então, eu queria saber, enquanto gestor da Associação Comercial, vice-presidente da Associação Comercial, a associação tem acompanhado de perto essa questão e quais são os pontos que a associação acredita chamar mais a atenção e que precisam realmente de alguns cuidados, porque a gente sabe que o plano diretor gera realmente um interesse, uma especulação muito grande. De que forma a Associação Comercial tem analisado as discussões que estão acontecendo na Câmara de Sorocaba? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite em nome da Associação Comercial, em nome do nosso presidente Igor Duarte. De fato, o plano diretor é um assunto extremamente desafiador. A Associação Comercial de Sorocaba tem acompanhado esse tema e não é de hoje. Já há algum tempo nós estamos discutindo isso. Eu, em particular, faço parte do Conselho Municipal de Planejamento e lá represento não só a Associação Comercial, como também a Ordem dos Advogados. E nós, lá no Conselho, estamos discutindo isso já há mais de um ano. É um assunto que traz muitos desafios. A Associação Comercial olha para este assunto com muito interesse e também com muita preocupação. Primeiro, pelo prazo. O prazo, infelizmente, ainda é muito curto. Existem muitas decisões importantes a serem tomadas. E o ideal seria que ele não fosse votado esse ano, mas sim na gestão seguinte, que também é de continuidade do prefeito Manga, para que nós possamos ter mais tempo para discutir, e não discutir entre nós, mas discutir principalmente com o poder público, discutir principalmente com a Câmara Municipal, porque, como todos sabemos, quem decide o plano diretor é a Câmara Municipal através dos seus vereadores. E nós, principalmente com esta eleição que trará 10 novos vereadores, é importante que nós tenhamos a participação de todos eles nesta discussão, principalmente com relação ao crescimento ordenado da cidade, principalmente com relação à destinação das áreas ainda não ocupadas, para que nós tenhamos um crescimento ordenado, para que nós tenhamos um direcionamento principalmente do trânsito, para que ele seja, de fato, algo que não traga mais estresse e mais preocupação como traz hoje. Então, definir as áreas de zoneamento ou redefinir algumas também é algo muito importante para que nós possamos ter esse crescimento ordenado. Sorocaba já cresceu demais e Sorocaba, se não tiver um planejamento muito bem feito, entrará em colapso em um tempo muito pequeno. Nós temos ainda muitas áreas vagas na cidade, entretanto, é importantíssimo que se tomem decisões para que o crescimento seja na direção certa. Agora, Nilton, você toca num assunto que eu acho que é muito relevante, que é a questão do debate, a questão do conhecimento do plano, porque, como eu disse no início, o prefeito gostaria que isso fosse votado ainda nessa gestão. Mas de que forma? Os assuntos foram debatidos? Tivemos 2, 3, vamos ter 4 audiências públicas, é suficiente. Agora, outras entidades de classe podem caminhar ao lado da associação para se tentar convencer, se for o caso, se for melhor para a cidade, para a sociedade, que isso seja amplamente debatido. Por que a pressa de se votar isso ainda este ano? Sem dúvida. O debate mais profundo, cada vez mais profundo, é cada vez mais interessante. Quanto mais pessoas estiverem debatendo esse tema, mais importante é. Importante também dizer que é um assunto técnico, não é um assunto que possa se discutir sem ter um mínimo de conhecimento, não só da cidade, mas também o conhecimento técnico. Então, por exemplo, lá no Conselho Municipal de Planejamento, nós temos várias entidades que estão discutindo esse assunto há muito tempo. Então, não só a própria Associação dos Engenheiros, onde nós nos reunimos lá com frequência, mas outras entidades ligadas
à engenharia, também a nossa advocacia, ao comércio, às empresas que comercializam imóveis. Enfim, são várias entidades que unidas estão discutindo. A Associação Comercial, desde o ano passado, tem se reunido com várias entidades, com aproximadamente 25 entidades da cidade, para discutir principalmente o centro da cidade, que também é um outro ponto nefrálgico nessa história toda, porque há de se lembrar que o nosso centro da cidade é um centro antigo, onde as ruas são estreitas, onde nós temos hoje uma população de rua bastante grande, uma população também de pessoas desocupadas bastante grande. Nós temos moradores de ruas em grande quantidade. Nós temos os ambulantes, que também é outra preocupação. Então é importante que se discuta tudo isso e se discuta com quem entende. Então nós já tivemos vários encontros com outras entidades, principalmente entidades que têm suas sedes ou têm os seus objetos ligados ao centro da cidade, porque são pessoas que conhecem profundamente. Então conversamos desde com o representante da igreja, e que tem um movimento muito interessante de ajuda aos moradores de rua, até outras entidades que estão ali e vivenciam o centro da cidade. Então, é importante que nós tenhamos um olhar não só para os empresários, não só para os comerciantes, mas para a população em geral. Então, é importante que nós tragamos novamente uma nova vida para o centro da cidade. Então, por exemplo, nós já demos várias sugestões, como, por exemplo, utilizar o antigo prédio do Fórum Antigo para abrigar uma unidade da nossa Guarda Municipal, quem sabe até em conjunto com uma delegacia especializada. Esse prédio da Praça Frei Baraúna. Da Praça Frei Baraúna. Por exemplo, que é um prédio do Estado, né? É que agora foi cedido para a Prefeitura. Para a Prefeitura. Para a Prefeitura. O outro prédio que existe no centro da cidade, que está praticamente desocupado, é o prédio do antigo Clube Círculo, que poderia também ser ocupado. Outro prédio que está parcialmente desocupado é o prédio que era ocupado antigamente pela Secretaria da Fazenda e hoje é ocupado pela Procuradoria do Estado. Ambos ali na Praça Coronel Fernando Prestes. Né? Ambos ali, quase um ao lado do outro, se não for um ao lado. Esse último prédio, ele está parcialmente ocupado, principalmente porque hoje os procuradores fazem serviços de home office, então o prédio ficou parcialmente ocioso. Então já demos a sugestão também, por exemplo, de que a Prefeitura ocupe essas áreas vazias, ocupe esses prédios. Para quê? Para que nós possamos levar mais vida para o centro da cidade. Além disso, é também sugestão nossa que haja mais incentivos fiscais para que haja reformas nos prédios antigos, para que haja retrofit, para que nós possamos levar mais pessoas para o centro da cidade. Então, por exemplo, dar incentivo fiscal para construtoras que queiram construir prédios novos no centro da cidade ou que queiram fazer reformas, retrofit, por exemplo, em alguns prédios. E, por exemplo, construir prédios que não tenham garagem e incentivar empresários que construam, por exemplo, edifícios garagens. Então, o centro da cidade é um ponto para nós também de extrema importância. Mas a associação comercial não é só do centro da cidade. A associação comercial é de toda a cidade. Então, o nosso olhar é para a cidade toda. Então, quando a gente, por exemplo, fala de trânsito, a gente vai à zona norte da cidade, a gente vê o martírio, o sacrifício, o calvário que é aquela Avenida Itavuvu. E isso daí tem um reflexo negativo para o comércio. Então nós precisamos ter um olhar muito criterioso. E acredito que essa marcha em velocidade muito rápida, ela vai de encontro aos interesses, não só do comércio, mas também de toda a população.
Então, você falou agora há pouco, você tocou eu fui repórter de trânsito durante 12, quase 15 anos aqui em Sorocaba. E nesse meio tempo a gente percebe um dos pontos mais preocupantes realmente o centro da cidade. A gente tem os extremos, Zona Leste hoje, um trânsito até flui um pouco melhor, mas Zona Oeste, a região da General Carneiro, trânsito muito afogado em alguns momentos do dia. Zona Norte, então, nem se fale. Tanto a Itavuvu quanto a Ipanema, trânsito é muito complicado. Há poucos instantes, Geraldo Bortolazzo, que é ouvinte aqui do Jornal da Band, disse o seguinte, o Saci, a Avenida Itavuvu está com o Saci, trânsito está completamente parado no sentido bairro da Avenida Itavuvu. E o centro de Sorocaba também é uma dessas grandes preocupações. Semana passada tivemos chuvas fortes em Sorocaba, interdição da Avenida Dom Agui, principal artéria de Sorocaba, e aí para tudo, para a Zona Leste, Zona Oeste, para a região central da cidade. Quais são as sugestões da Associação Comercial e do Conselho para que a gente tenha a melhor fluidez? Porque alargar as ruas na região central já é impossível. Acho que hoje já não cabe mais esse tipo de trabalho, até pelo número de pedestres que a gente tem também circulando nas ruas da região central da cidade. Qual que é a sugestão do Conselho e da Associação Comercial, principalmente na região central da cidade? Olha, uma das ações que devem retornar imediatamente é a Zona Azul. E por que eu digo isso? Porque hoje, como a Zona Azul não funciona, não há fiscalização, não há uso, o que acaba acontecendo? Todos os espaços para estacionar carros são ocupados ou pelos próprios empresários, pelos próprios comerciantes, ou por seus funcionários que deixam o carro ali o dia todo. Então a Zona Azul é algo bastante importante para que nós tenhamos esta circulação. O transporte público também deve ser melhorado. Por quê? Porque aí incentiva as pessoas a utilizarem e se deslocarem até o centro da cidade com o transporte público. Então eu tenho ouvido, por exemplo, o centro da cidade precisa de mais estacionamentos. E se a gente vai conversar, como eu já conversei com alguns donos de estacionamento no centro da cidade, existe queixa de que não existem tantos usuários como eles gostariam. E eu que estou no centro da cidade toda semana, eu vejo que de fato existem muitos espaços ociosos. Então, é preciso ter mais critério, por exemplo, na concessão de alvará de construção. A gente vê lá na Zona Sul, por exemplo, a rua daquele Mercadão. Lá existem, por exemplo, mais de 50 prédios hoje. Segundo a estimativa, 12 mil pessoas moram somente naquela rua. Então, aí eu pergunto a vocês, como é que deixaram isso acontecer? Só deixaram isso acontecer por falta de planejamento. Porque se houvesse planejamento, qualquer pessoa, e desculpe, não precisa ser arquiteto, não precisa ser engenheiro, não precisa ser um profundo conhecedor do assunto, mas sabendo que uma rua estreita como aquela, ser ocupada hoje por 12 mil, amanhã por 15 mil, porque existem ainda prédios em construção, existem muitas unidades ainda vazias, porque existem muitos prédios novos. Então, aquela rua é um exemplo a não ser seguido. Ou, por exemplo, olha, vamos vamos planejar aquele bairro, vamos deixar ruas mais largas. Porque é impossível. A Zona Sul hoje está um desastre, porque quem vai, por exemplo, para Votorantim, naqueles condomínios, tem sofrido muito. Quem vai para a Zona Sul, para a Zona Norte, tem sofrido. Para a Zona Oeste, seja para a Avenida São Paulo, principalmente para o outro lado, que é a Avenida General Carneiro, tem sofrido muito. E olha que nós, na General Carneiro, tiramos, na sua grande parte ali, a possibilidade de se utilizar a via pública para estacionar. O transporte público, o BRT, tem passado ali de maneira direta, o que presumia-se que ia dar mais uma fluidez maior. Por outro lado, também existem ações que são louváveis, como lá na General Carneiro e na Avenida Armando Panunzio, que foi feito um planejamento e uma ação onde
se fechou várias interseções, vários cruzamentos dessas avenidas, e aí está dando mais fluidez. Então é uma coisa boa, uma coisa bastante positiva. Os semáforos também estão fluindo de uma maneira muito melhor. Então, eu continuo defendendo um debate muito mais profundo, com uma participação de toda a população, principalmente das entidades que estão organizadas e que estão atentas a esse assunto, mas eu acho que aprovar o plano a toque de caixa não é algo positivo. Nilton César Júnior, hoje conosco aqui, advogado especialista em direito do consumidor, empresário, advogado, como eu disse, vice-presidente da Associação Comercial de Sorocaba. Vamos virar a chavinha agora para falar do 13º, que é importante, né, para o empresário, para o comerciante. É muito importante, uma injeção de dinheiro no comércio. 30 milhões, pelo menos, vem do poder público. Afinal de contas, o prefeito anunciou também um adiantamento, o pagamento da primeira parcela prevista para o dia 30. O prefeito vai pagar dia 14, né, antes do feriado, portanto, essa semana. Então, vai injetar pelo menos 30 milhões dessa primeira parcela antecipada do funcionarismo público. E aí vem as empresas a partir do dia 30, enfim. Você acredita que este Natal, vamos assim dizer, será um Natal para os comerciantes, um Natal mais gordo do que foi o ano passado? Sim, eu acredito sim. De fato, o 13º salário é uma injeção de dinheiro, não só no comércio, mas em toda a nossa economia, e ele é extremamente importante. Então, por exemplo, toda a antecipação que ocorre, não só como essa do poder público, mas toda vez que a indústria, o próprio comércio antecipa, isso é importante, porque a população já sai às ruas para fazer as suas compras, e eu acredito, sim, que este Natal será muito melhor do que os natais passados. Nós temos aí uma grande expectativa, estamos agora terminando a nossa pesquisa para divulgar números que a gente de fato acredita, mas eu tenho absoluta convicção que esse Natal será muito melhor, com geração de muito mais empregos. Nós teremos agora, daqui aproximadamente 10 dias, a Black Friday, que é também uma data extremamente importante, onde há aí uma antecipação das compras de Natal, onde o comércio, de fato, tem feito promoções, tem feito campanhas de vendas verdadeiras, aonde o consumidor que tiver, por exemplo, como funcionário público municipal, antecipado pelo menos parte do seu 13º, vai ter a oportunidade de fazer bons negócios. O consumidor, o comerciante aqui em Sorocaba, para a gente finalizar, ele está mais preparado para o e-commerce? O consumidor tem buscado muito o e-commerce, principalmente nessas datas. Eu estou aí, a Black Friday, tem um dinheirinho a mais, busco o e-commerce. O comerciante local, ele tem se preparado mais para essa modalidade de comércio? Olha, essa pergunta é extremamente interessante. Por quê? Primeiro, a pandemia trouxe uma nova forma de fazer negócios. E nós reparamos que as empresas que não estavam preparadas para fazer o comércio virtual ficaram para trás, enquanto aquelas que estavam preparadas saíram na frente e hoje têm colhido esses frutos positivos. E então, esta nova economia, esta nova forma de fazer comércio é extremamente importante. E a Associação Comercial não tem medido esforços para incentivar os empresários, para incentivar os comerciantes, para que estejam ligados a esta forma digital de fazer comércio, que nós chamamos de nova economia. E eu tenho sentido, sim, que o empresário preocupado com o seu negócio, o empresário que se dedica ao estudo do seu negócio e de novas formas de fazer negócio, tem sim se dedicado muito ao e-commerce, porque sabe que esta nova modalidade de fazer negócios, ela não vai voltar para trás. Ela só tem expectativa de caminhar para frente. Então nós vamos ver cada dia que passa, não só a forma virtual, a forma digital de fazer comércio, como também nós vamos ver entregas sendo feitas, já estamos vendo em alguns lugares do mundo e até aqui no Brasil, né? Entregas sendo feitas por robô, pessoas e mercadorias sendo levadas por carros dirigidos por inteligência artificial. Os autônomos. Os autônomos. Então, toda essa nova economia,
eu vejo que o empresário está preocupado, está se dedicando a isso. E aproveito até para dar um recado para aquele que ainda não se interessou, para aquele ainda que não olhou para essa nova forma de fazer negócio, que olhe. Que, por exemplo, ontem eu estava em São Paulo e queria ir a uma padaria próxima de onde eu estava. E aí coloquei no meu celular em busca. E aí eu passei por uma padaria que não tinha aparecido na minha pesquisa. E aí eu pensei, poxa vida, olha aí, um dono de padaria que não está atento à nova economia. Então, acabou perdendo um cliente, porque eu não parei ali, porque quando vi a padaria, eu até pensei, poxa vida, essa padaria já fisicamente no seu exterior, me parece que já está aqui denunciando a forma de pensar do empresário. E aí fui buscar uma outra alternativa. Então, isso são detalhes que fazem a diferença entre o empresário que de fato está preocupado em vender não só para o seu entorno, mas para todo mundo que ele tiver alcance. Daqueles que, infelizmente, ainda estão presos nas formas antigas de fazer negócio e de disseminar positivamente o seu negócio. Legal, olha, são 6h45. Quero agradecer aqui a participação do Nilton César Júnior, advogado, especialista em direito do consumidor, empresário, vice-presidente da Associação Comercial de Sorocaba, hoje batendo um papo conosco, com você, ouvinte do Jornal da Band. Leva um abraço ao Igor, à Priscila, a todo o pessoal da Associação Comercial de Sorocaba, né, que sempre parceira aqui também da Band FM e do Jornal da Band.